Abra sua Bíblia comigo em Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14. Nós vamos falar hoje sobre a fé dos fortes e a fé dos fracos. Vamos falar um pouco sobre isso, algo que Deus tem falado ao nosso coração. Vamos compartilhar com vocês em nome de Jesus. Romanos capítulo 14. No final da reunião nós vamos ter a nossa unção com óleo. Vamos orar por você, orar pela sua casa, pela sua família. E você que trouxe o seu dízimo, trouxe a sua oferta, no final da reunião, junto com a oração, na hora que você vier receber a sua unção, você vai ter oportunidade de fazer isso daí também, tá bom? Vamos ler. Ele é um texto um pouco longo, mas eu quero que você leia comigo em nome de Jesus. Acompanhe a leitura. Romanos capítulo 14, versículo 1 em diante. Acolham quem é fraco na fé, não porém para discutir opiniões. Um crê que pode comer de tudo, mas quem é fraco na fé come legumes. Quem come de tudo não deve desprezar o que não come, e o que não come não deve julgar o que come de tudo, porque Deus o acolheu. Quem é você para julgar o servo alheio? Para o seu próprio dono é que ele está em pé ou cai, mas ficará em pé, porque o Senhor é poderoso para o manter em pé. Alguns pensam que certos dias são mais importantes do que os demais, mas outros pensam que todos os dias são iguais. Cada um tem uma opinião bem definida em sua própria mente. Quem pensa que certos dias são mais importantes, faz isso para o Senhor. Quem come de tudo, faz isso para o Senhor, porque dá graças a Deus. E quem não come de tudo, é para o Senhor, que não come e dá graças a Deus. Porque nenhum de vós vive para si mesmo, nem morre para si mesmo. Porque se vivemos, é para o Senhor que vivemos. Se morremos, é para o Senhor que morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Amém, povo de Deus? Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e tornou a viver para ser Senhor, tanto de mortos como de vivos. Você, porém, por que julga o seu irmão? E você, por que despreza seu irmão? Pois todos temos que comparecer diante do tribunal de Deus. Como está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho, e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós prestará contas de si mesmo diante de Deus. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Pelo contrário, tomem a decisão de não pôr tropeço ou escândalo diante do irmão. Eu sei e estou persuadido no Senhor Jesus de que nada é impuro em si mesmo, a não ser para aquele que pensa que alguma coisa é impura. Para esse é impura. Se o seu irmão fica triste por causa do que você come, você não anda segundo o amor. Não faça perecer por causa daquilo que você come aquele por quem Cristo morreu. Não seja, pois, difamado aquilo que você considera bom, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelas pessoas. Assim, pois, sigamos as coisas que contribuem para a paz e também as que são para edificação mútua. Não destrua a obra de Deus por causa da comida. Todas as coisas, na verdade, são puras, mas não é bom quando alguém come algo que causa escândalo.
é bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve um irmão a tropeçar. A fé que você tem, guarde-a para você mesmo diante de Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova, mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, pois o que ele faz não provém de fé, e tudo que não provém de fé é pecado. Amém? Por si só, esse texto é muito claro o que Paulo está ensinando à igreja que está em Roma, né? Aos romanos, aos nossos irmãos. Mas quando nós vamos falar sobre essa tolerância, nós precisamos entender os níveis de fé que estão dentro da igreja. E isso é fato. Nem todos nós aqui temos a mesma fé. Isso é fato. A minha fé é diferente da sua. Pode ser que a nossa fé seja destinada à mesma coisa, servimos ao mesmo Deus, amém? Mas há diferenciação no nível, há uma diferenciação no comportamento dessa fé. Então precisamos entender que existem aquelas pessoas que têm muita fé, a Bíblia vai mostrar pessoas assim. Talvez o mais célebre de todos seja Abraão, que é considerado como o pai da fé. Abraão, ele é aquele cara que crê sem ver. E uma pessoa que crê sem ver é uma pessoa que tem uma fé elevadíssima. Ao contrário de muitos de nós hoje, que queremos ver para crer. Tem gente que coloca Deus na parede. Eu só sigo o Senhor se o Senhor fizer isso daqui na minha vida. Eu só vou ser fiel ao Senhor se o Senhor abrir uma porta gigante para mim. Conhece alguém assim? Esses não são os que têm a fé diferenciada. Abraão não. Abraão, ele recebe uma ordem de Deus, sem destino, sem rumo, mas obedece. Porque a fé dele é incondicional. Diga assim comigo: fé incondicional. É a fé radical, meu irmão. É a fé que rompe com todo o seu modo de viver. É a fé que abre mão de tudo e de todos, se necessário for, para viver obedecendo a voz de Deus. Essa é a fé sobrenatural. É a fé que poucas pessoas têm. Nem todos suportam a palavra de Deus como deveria por causa da falta de fé. Mas existe um grupo aí, eu espero que eu e você estejamos nesse grupo, que vive essa fé sobrenatural. Porque se você não vive essa fé sobrenatural, a sua missão como cristão é caminhar em direção a isso. Amém? Talvez você entrou aqui nessa noite e a sua fé não esteja assim. Mas você pode, a partir de hoje, caminhar em direção a isso. Essa proposta é para todo aquele que crê, amém? Aquele que decide crer. Então essa fé sobrenatural é a fé do centurião romano, lá em Mateus capítulo 8, é a fé que se importa com o seu próximo, é a fé que se importa com o sofrimento alheio, ele não está pensando só em si. Uma pessoa que tem uma fé genuína, é uma pessoa que busca as coisas em Deus, não em detrimento de si apenas, mas principalmente dos outros. É a fé do centurião romano que diz para Jesus: olha, basta uma palavra sua, uma palavra, o senhor não precisa nem ir lá em casa, uma palavra que o senhor liberar, eu creio que o milagre vai acontecer lá em casa, na vida do meu servo. Olha aí, ó. Quem tem essa fé, hein? Espero que você tenha mesmo. Olha, o sofrimento, ele fica preocupado, estava com o sofrimento do seu servo, e chega até Jesus, e Jesus, eu vou lá na sua casa, vou curar ele lá. Ele fala assim: não, o senhor não precisa nem ir lá,
eu não sou digno nem de recebê-lo na minha casa, mas eu sou um homem sujeito à autoridade como o Senhor. Então eu sei que assim como os meus soldados, que eu dou uma ordem para ele, rola para cá, ele rola, deita para lá, ele deita, vai ali, ele vai, vem para cá, ele vem. Eu sei que uma ordem sua, Senhor, uma ordem, a minha fé me diz que o Senhor não precisa nem ir lá, é uma palavra que o Senhor liberar. Outro dia eu falei isso para uma mulher: pastor, o senhor precisa ir lá em casa, o senhor precisa ir lá em casa. E eu esqueci, orar por uma pessoa lá, e eu esqueci. Aí passou um tempo, ela me encontrou de novo: pastor, o senhor não foi lá? Eu falei assim: minha oração foi. Eu não fui, mas a minha oração chegou lá. E eu creio que Deus pode estar lá, mesmo nós não estando, Deus pode fazer o milagre acontecer. Amém, povo de Deus? É a fé da mulher cananeia. Essa é a fé sobrenatural. É as pessoas que têm muita fé. Eu estou descrevendo para vocês aqui algumas passagens bíblicas que descrevem pessoas que têm muita fé. É a fé da mulher cananeia que provoca a libertação da sua filha, que provoca Jesus com a sua fé, sabe? É a fé que convence Jesus, porque Jesus disse para ela: olha, eu não posso dar o que é dos filhos para os cachorrinhos. E Jesus, a princípio, não iria abençoar aquela mulher, mas ela diz assim: eu sei, meu Senhor, e eu entendo, Senhor, mas eu sei que até os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Então quando ela fala aquilo, coloca Jesus como Senhor da vida dela, uma mulher cananeia que não tinha ligação com o judeu, aquilo impacta Jesus de tal maneira que Jesus diz assim: olha, eu não vi em Israel tanta fé como dessa mulher. Não vi, sabe? A fé que convence Jesus, a fé que convence o Senhor Jesus. Essa é a fé daqueles que exercem a fé sobrenatural. São aquelas pessoas que andam por fé e não por vista. Mas existem também aquelas pessoas que têm pouca fé. Nós falamos aqui sobre pessoas que têm muita fé, e estamos falando agora sobre pessoas que têm pouca fé. Essa classe de pessoas que tem pouca fé é uma classe muito grande. A maioria das pessoas que seguem Jesus, elas não têm uma fé sobrenatural. Elas precisam crescer a cada dia, precisam buscar a cada dia crescer para que tenham mais fé. Mas existem aquela classe de pessoas, existem muitos que têm fé, mas é pequena. É como o caso dos discípulos, né? Em Mateus capítulo 17, a Bíblia vai dizer que um pai apresenta o filho aos discípulos de Jesus. O menino era epilético, caía na água, caía no fogo, e levaram o menino para os discípulos de Jesus para ser libertos. E o menino não foi liberto pelos discípulos de Jesus, e foram atrás de Jesus, do mestre dos discípulos, e Jesus briga com os discípulos, porque os discípulos dizem assim: mestre, por que o senhor conseguiu e nós não conseguimos? Aí Jesus fala assim: vocês não conseguiram porque a fé de vocês é pequena. Então existem essas pessoas que têm fé, mas têm uma fé pequena. É uma fé que não impede caminhar com Jesus, não te impede de estar com Jesus, mas também não realiza grandes feitos. É a fé pequena. É a fé que está em você, mas não é o suficiente para romper com as coisas. Quem está entendendo? Talvez esse seja o caso de alguns de nós. Eu tenho fé, pastor, mas ela é limitada. Eu tenho fé, pastor, mas tem certas coisas que eu não creio. Eu tenho fé, pastor, mas tem certas coisas que eu não caminho. Essa é a fé pequena. Está aí, dentro de você. Mas glória a Deus que pelo menos tem uma chaminha aí. Amém? Glória a Deus que pelo menos tem alguma coisa aí. É uma fé que limita a ação
do poder de Deus na nossa vida. É uma fé pequena, é uma fé que não acalma a tempestade. É outro texto, Mateus capítulo 8, versículo 23 a 26. Os discípulos estão no meio de uma tempestade e Jesus está dormindo no barco. A história vocês conhecem. E aí eles vão acordar Jesus, e Jesus fica bravo de acordar ele no soninho dele lá. Ó homens de pequena fé, era para vocês terem acalmado essa tempestade aí, porque não precisava nem ter me chamado. Então diga assim comigo: a fé pequena é uma fé que está com Jesus no barco, mas não acalma a tempestade. A ideia é que nós cresçamos a ponto de, na autoridade do nome de Jesus, nós mesmos acalmarmos as tempestades. Amém? Então existem essas pessoas que têm a fé pequena, e existem aqueles que não têm fé nenhuma. Não tem fé nenhuma. Mateus capítulo 13, versículos 53 a 58, vai contar a história de Jesus em Nazaré. É um povo que escutou os ensinamentos de Jesus, mas não deu crédito a ele. São pessoas sem fé, pessoas que não creem em nada. Eles até ficam maravilhados com Jesus. Jesus chega em Nazaré, prega a palavra, explica a palavra, conta parábolas, realiza uma obra tremenda no ensinamento. Eles creem, o texto vai dizer assim, que eles ficam maravilhados, eles ficam impactados, admirados com as mensagens de Jesus, mas não creem a ponto de mudar de vida. Tem muita gente sem fé, até gosta de Jesus, até gosta da Bíblia, até escuta a palavra, gosta dos louvores, mas não tem fé nenhuma, não crê em nada, a ponto de uma mudança de vida, a ponto de dar os passos necessários para que mudem de vida. Ouvem, mas desprezam, rejeitam a palavra de Deus, principalmente quando a palavra de Deus implica em abandono de pecado, quando a palavra de Deus implica em abandono de vida pregressa, terrível, sabe, de uma vida totalmente fora do propósito de Deus. Então, quando a palavra vem em direção a uma mudança de vida, a palavra é rejeitada. Por quê? Porque eles não creem nisso, eles não têm fé para isso. Ouvem, mas desprezam. A falta de fé os impede de verem e viverem o sobrenatural de Deus em suas vidas. Mas quando chegamos em Romanos, irmãos, tudo isso só para falar de Romanos, tá? Quando chegamos em Romanos, quem entendeu aí as 3 classes de fé, entendeu direitinho? Os que têm muita fé, os que têm pouca fé e os que não têm fé nenhuma. Vou perguntar, mas você não responde. Responde para você mesmo, em qual classe você está aí? Em qual classe você se enquadra, né? Ou nós nos enquadramos. Mas quando chegamos em Romanos, irmãos, a discussão gira em torno de 2 grupos: os grupos fracos na fé e os grupos fortes na fé. Os sem fé nem estão presentes, mas quando chega aqui no capítulo 14, existem esses 2 grupos, e Paulo escreve a fim de intervir em alguns problemas internos na igreja de Roma. Esses grupos, os fracos da fé e os fortes da fé, começaram a entrar em conflito, começou a gerar problema dentro da igreja. Então Paulo, sabendo disso, ele vai escrever, intervindo nessa bagunça santa, nesse conflito. O problema é que essa discussão em torno do alimento que nós lemos aqui, porque a briga era essa. Lembra do texto que nós lemos? Qual que era a briga? Isso aqui eu posso comer, isso aqui eu não posso comer, isso aqui eu posso fazer, isso aqui eu posso... A briga era em torno disso. Mas o texto está falando a fracos e a fortes na fé, que estavam brigando por uma coisa nada a ver, que para eles tinha importância, mas Paulo tem que intervir
No sentido de que, cara, vocês estão perdendo muito tempo brigando com coisa que não era para estar brigando. Vocês estão perdendo muito tempo com coisas que não era para vocês estarem perdendo. Por quê? Porque tanto o forte na fé como o fraco na fé, eles são falhos. Eles são pessoas falhas. E eles estavam falhando aqui. E o problema é que essa discussão em torno do alimento virou uma briga partidária. E começou a rachar a igreja, a dividir a igreja. Virou uma briga partidária. E começou a rachar a igreja. Semelhante à briga política que nós estamos tendo hoje, que está rachando uma nação. Você é de esquerda ou você é de direita? Você é do maligno ou é do benigno? Quem você é? Só que imagine isso numa proporção de igreja, que não deveria estar discutindo esse assunto dessa forma. Então a igreja está rachando. Os fracos não comiam certos tipos de alimento, por fazer distinção entre puro e impuro. Não, comer carne é impuro. Já pensou, irmão, aparecer uns irmãos aqui dentro da igreja e falar que uma picanha assada não pode? A outra parte vai expulsar esses irmãos da igreja com uma facilidade tremenda. Eu estarei na parte que vai expulsar os irmãos, com certeza. Estaria, né? Imagina, a briga aqui é por conta disso. Existiam aqueles que aceitaram Jesus, tinham fé, mas é uma fé pequena, que diziam que, não, eu sou vegano, eu só como verdura, eu só como legumes. E vocês que estão comendo carne, vocês são pecadores, vocês vão para o inferno, malignos. Aí os fortes, vocês que são trouxa, não sabem o que é bom, vocês que não valem nada, estão perdendo a coisa boa dessa terra. Então eu estava nessa discussão. Os fortes não viam problema em comer até mesmo os alimentos que ofendiam os cristãos de origem judaica, porque os cristãos de origem judaica, mesmo aceitando Cristo, continuavam não comendo carne de porco, por exemplo, como muitas denominações no Brasil não comem. Entende? Então a briga era por isso. Aí Paulo vai intervir, e isso se tornou-se uma guerra, meu irmão, intolerante no meio deles. Ninguém mais se tolerava. A ala de cá não tolerava a ala de cá. A ala de cá desprezava a ala de cá. E virou uma bagunça dentro da igreja. Uma bagunça. Aí Paulo escreve. Entre eles, claro, os mais fortes na fé se achavam a razão de serem intolerantes com os fracos, porque os fortes, lembrando que é forte e fraco na fé, os fortes na fé eram aqueles que sabiam mais da palavra, entendiam mais da palavra, tinham mais acesso à palavra, tinham mais intimidade com Deus através da palavra. Só que isso fez com que eles se tornassem arrogantes, superiores. Não, eu conheço mais da palavra, eu tenho mais intimidade com Deus, então você está errado e eu estou certo. Nem sempre. Nem sempre. Então, os fortes na fé começavam a se achar na razão de serem intolerantes com os fracos. Mas a questão não estava no ato de comer em si. Glória a Deus por isso. O problema não estava no ato de comer em si. Comer só verdura, ou comer carne, ou comer os dois juntos. O problema não estava, mas é na postura entre eles com essa discussão. Essa discussão entre pode e não pode começou a mostrar o que cada lado era na essência. Uns arrogantes, outros despretensiosos, uns altivos,
né? Então Paulo escreve nessa tentativa de eles pararem com essa discussão tola, nesse partidarismo. Por quê? Porque esse partidarismo, por causa do alimento, eles estavam começando a julgar um ao outro. Eu sou melhor do que você. E quantos de nós, irmãos, muitas vezes não somos assim? Porque conhecemos um pouquinho mais, achamos que somos melhores do que os outros. Porque temos um pouquinho mais de inteligência, de capacidade, estudei um pouco mais. Agora eu sou diferente de você que fez o primário ou que não estudou. Coloque-se no seu lugar insignificante. Não. Eles começaram a julgar um ao outro. Eu sou melhor do que você. Não se aceitavam mais mutuamente, já não conseguiam mais viver como igreja. Não cuidavam mais uns dos outros como uma família, porque a igreja é uma família. Amém? Deus não tem presbiteriana, Deus não tem batista, Deus não tem assembleia, Deus tem uma igreja, Deus tem uma família. E eles, por conta dessa questão, começaram a não viver mais em família, começaram a se excluir, um grupo excluir o outro. O problema principal era o nível de maturidade na fé que cada grupo tinha. E aí Paulo identifica isso. O problema não é a comida, o problema não é comer só legumes, comer só verdura ou comer só carne. Aí Paulo identifica que o problema principal era o nível de maturidade. Uns eram mais maduros na fé e outros menos. Por isso que não dá para tratar de qualquer assunto, por exemplo, na igreja. Às vezes as pessoas chegam em mim e falam assim: pastor, o senhor tem que tratar disso na igreja. Mas eu sei que tem gente que não tem maturidade para ouvir. Se der feijoada, ele morre. Quem está entendendo? Por isso que tem que ter muita sabedoria com o que sai do altar. Porque tem coisas que você está preparado para ouvir, irmão. Tem coisas que você não está preparado para ouvir. Se não me falha a memória, é Daniel que escreve e vai selar o livro e fala assim: mas eu não entendi o que está escrito aqui. Deus fala para ele: sela, que não é para você mesmo entender, é para tempos. Paulo vê que a diferença não era no que come e não come, mas era na maturidade. Quem era mais maduro não estava ajudando em nada quem era menos maduro. Quem está entendendo? Quem era menos maduro também não se esforçava para chegar numa maturidade igual os maduros. E começavam a se acusar, a trocar farpas. E não se acertavam dentro da igreja. Então veja, eles não se aceitavam mais, não viviam mais como comunidade e começaram a julgar um outro pelo problema. Os fortes tinham mais conhecimento, mais envolvimento com a palavra do que os fracos. Os fracos não possuíam conhecimento e por isso agiam sem maturidade. Você não pode exigir, irmãos, pensa na igreja, gente chegando, gente se convertendo, gente começando a caminhada agora. Não tem como você instruí-lo no mesmo nível de quem está caminhando há 20, 30 anos. Porque o nascido de novo, o que começou a caminhar agora, a Bíblia vai fazer menção como um recém-nascido. E tem todos os processos a serem respeitados. Paulo então intervém trazendo alguns pontos que devem ser observados e aplicados em nossa vida para que isso não aconteça em nós. Mas esses processos de crescimento eu preciso entender. Existem aqueles que aceitaram a Jesus hoje e em um ano eles já vão estar pregando o evangelho, já vão estar fazendo, já vão estar ministrando. Por quê? Porque eles cresceram durante esse período. Agora tem gente que já aceitou Jesus há 15 e não cresceu em nada na fé, porque ele não decidiu crescer, ele estagnou.
Por isso que a Bíblia diz, a Bíblia vai dizer assim, ó: sigamos e prossigamos em conhecer o Senhor. É um processo que, se você não caminhar, se você não buscar, se você não lutar, se você não conhecer, se você não estudar sua Bíblia, se você não orar, se você não ler, se você não participar de um culto como esse, por exemplo, de ensino, você não vai aprender. Daqui a um tempo, você que está vindo no culto de quinta, está aprendendo no nosso culto de ensino, vai ter gente que vai estar aí com 20 anos e fala assim: mas por que você sabe mais do que eu? Eu estou já há 20 anos na igreja, mas você está 20 anos, mas você não procurou crescer. Glória a Deus pela sua vida, amém? Glória a Deus pela sua vida que está aqui nessa noite aprendendo. Olha só, então Paulo intervém trazendo alguns pontos que devem ser observados e aplicados em nossas vidas. Quem quer aprender aí? Dá um glória. Primeira coisa que nós vamos aprender: processos de crescimento. Nós precisamos respeitar esse processo. Nascimento, infância, adolescência e maturidade. Jesus, com 12 anos, ele estava dando show de Bíblia para os mestres da sinagoga, mas ele ainda não era um mestre. Ele só foi considerado mestre, foi chamado de mestre, quando ele completa 30 anos e começa o seu ministério. Porque Jesus, ele sabe perfeitamente respeitar o processo da maturidade espiritual. Da mesma forma que eu não posso pegar alguém que aceitou Jesus hoje e colocar para pregar no domingo. Vou matar essa pessoa. Provavelmente vou matar a fé dela. Como também eu não posso deixar de incentivar quem está há 6 meses, 1 ano, 2 anos na caminhada. Você tem que ir. Aí você já está numa caminhada. Porque tudo nós temos que respeitar um processo. Tanto de receber, de crescer, como depois de exercer. Processos de crescimento, precisamos respeitar. Antes da maturidade vem a infância e a adolescência. O imaturo tem dificuldade de lidar com certos pontos de vista. Os fracos na fé aqui, tinham dificuldade de entender o ponto de vista dos fortes. O fraco na fé, ele não aceita feedback, irmão. Dificilmente ele aceita um feedback. O imaturo, tem irmão que está há 20 anos que eu não posso chamar a atenção dele com mais ênfase. Sabia disso? Aí o maduro chega assim: pastor, o senhor não viu aquele irmão? Tem que chamar a atenção dele. Eu falo assim: irmão, você não conhece ele não. Essa é a vantagem do pastor. O pastor conhece as ovelhas que tem. Tem pastor que não conhece a ovelha. Mas graças a Deus nós procuramos conhecer as nossas ovelhas. Tem pessoas que eu chego na igreja e falo: irmão, sai dessa, senão eu mesmo vou arrebentar você. Tem uns que eu não posso chegar dessa forma. Tem uns que eu tenho que chegar: ô irmão, vem cá, sai daí, é perigoso, pra cá. Quem está entendendo? Então tem que respeitar o processo de maturidade, que não estava acontecendo aqui, dos mais fortes para os mais fracos. Então veja, o imaturo não aceita, mas qual que é o conselho? 14:1, capítulo 14 de Romanos, versículo 1: acolham o fraco na fé, mas não para discutir opinião com ele, porque ele não está pronto. Você não discute com o fraco na fé. Você não discute nada com quem não está preparado biblicamente para discutir com você, meu irmão. Você não pode. Tem pastor querendo discutir teologia com o cara que entrou ontem. Ah, você é arminiano, você é calvinista? Que briga mais doida, meu irmão. Tem coisas que não convém. Olha o que Paulo vai dizer: vocês têm que acolher os mais fracos, porque eles têm fé, eles fazem parte do reino, eles são filhos de Deus, mas eles não suportam discussões. Vocês estão discutindo em vez de ensinar. Vocês estão discutindo em vez de ensinar. Acolham o fraco na fé, mas não para discutir opiniões com eles. Eles não estão numa maturidade para isso. Segundo, não agir com desprezo quem não come, e quem não come não deve julgar quem come. Irmãos, a igreja, veja bem, nós mudamos de era
nós mudamos de tempo, estamos anos à frente desse texto aqui, só que as discussões na igreja são as mesmas. Vou dar um exemplo, não sei se você vai concordar comigo. Todo ano tem briga de pinheirinho de Natal na igreja. Todo ano. Pastor, pode? Não pode? Aí você traz essa discussão para a igreja, vai ter irmão, claro que pode, não tem nada a ver, eu faço lá em casa. Aí o outro, não, misericórdia, é bola, é cabeça do demônio que eles colocam lá, e não sei o que, já viu? Todo ano nós temos discussões na igreja. Pastor, posso comprar chocolate no dia de Páscoa? Fala, irmão, compre e traz um para mim ainda, na Cacau Show de preferência, né? Mas veja, o que acontece? Eu tenho que respeitar o nível de fé das pessoas, porque não tem a ver com as coisas que vão fazer, tem a ver com a fé que ele tem. Tem gente que tem fé para muita coisa, irmão. Tem gente que não tem fé para quase nada, mas tem ali um pouquinho de fé. E qual que é a minha função? É não menosprezar, desprezar quem faz, e quem faz também não julgar quem não faz. E nós estamos falando de coisas que não são pecados, tá? Porque quando for coisa que é pecado, aí é outro nível, é outra conversa. Nós estamos falando de coisas irrelevantes, porque a briga aqui era por coisa irrelevante, comida. Só que nós temos que respeitar a maturidade de cada um, e dentro desse respeito, não olhar com desprezo. Eu não desprezo, por exemplo, quem não come carne de porco. É fé dele, irmão. E o texto que nós lemos aqui de Romanos vai dizer assim, que todos nós vamos ter que sentar um dia para prestar conta. Você vai prestar conta da sua fé um dia, pequena, grande ou nenhuma. O que não pode é ficar brigando e desprezando um ao outro, já não caminha mais junto. Eu, misericórdia, não vou na casa dos Gils não, ele só come carne de porco. Meu Deus do céu, está em pecado, está amarrado, né? Então veja, processo de crescimento, não agir com desprezo quem não come, e quem não come não deve julgar quem come. Olha o versículo 2 ao versículo 4 aí, ó, de Romanos. Um crê que pode comer de tudo, mas quem é fraco na fé come só legumes. Eu te entendo, Fábio. Quem come de tudo não deve desprezar o que não come, e o que não come não deve julgar o que come de tudo, porque Deus o acolheu, irmãos, Deus o acolheu, tanto um como o outro. Quem é você para julgar o servo alheio? Para o seu próprio dono é que ele está em pé ou cai, mas ficará em pé, porque o Senhor é poderoso para mantê-lo em pé. Quem somos nós para julgarmos um ao outro? Terceiro, ter a consciência de quem nós servimos, quem é o nosso dono e para quem nós estamos fazendo. Amém? Irmãos, tanto um como o outro é de Deus. Amém? Tanto o que come legumes aqui, o que não come, o que come carne, são todos de Deus. Agora o importante é saber para quem nós estamos fazendo, porque eles esqueceram disso por um momento e começaram a brigar, e se esqueceram de para quem eles estavam fazendo. Tudo é para a glória de Deus, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Eles se esqueceram disso, e aí Paulo tem que intervir. Então veja, tenha consciência de quem você serve, porque se você tem a consciência de quem é o seu dono, você vai procurar fazer sempre o melhor para ele. Amém, povo de Deus? E por último, quarto, ensinamento de Paulo: a vida de um cristão maduro ou não é isenta de limites. Aqui uma ressalva sobre isso, tá? Pra você prestar muita atenção, vou repetir. A vida de um cristão, seja fraco na fé, seja forte na fé, seja maduro na fé ou não,
ela não é isenta de limites. Pelo contrário, os filhos de Deus são exortados a serem santos em toda a sua maneira de viver. Certo? Vamos ler o texto? Do versículo 13 ao versículo 23. Para nós finalizarmos. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Pelo contrário, tomem a decisão de não pôr tropeço ou escândalo diante do irmão. Eu sei e estou persuadido no Senhor Jesus de que nada é impuro em si mesmo, a não ser para aquele que pensa que alguma coisa é impura. Para esse é impura. Se o seu irmão fica triste por causa do que você come, você não anda segundo o amor de Deus. Irmãos, presta atenção. Se você sabe, se eu sei que a Tânia não come carne de porco porque ela tem a fé dela lá, por que eu vou chamar a Tânia para comer carne de porco? Entendeu? Porque se eu fizer isso, eu vou causar um escândalo para ela. Ela não tem a mesma fé que eu tenho. Exemplo, tá? Estou dando exemplo. Então eu não vou julgar, ela não vai me julgar porque eu como, mas eu também não vou fazer ela se irritar com isso. Aí Paulo vai dizer assim, ó, tudo aquilo que a minha mente, no quesito de comida e bebida, aprova, mas o meu irmão desaprova, eu não posso fazer na frente dele. Eu não posso, porque eu posso estar correndo o risco de ter na minha frente um fraco na fé e ele se desviar por conta disso. Aí, meu irmão, aí você vai ter que prestar conta dessa vida de Deus. Aí você vai ter que chegar diante de Deus um dia, vai ter que falar assim, olha, Deus vai perguntar assim, ó, por que você desviou o Gilson? Fazendo o que para você era bom, mas para ele não era. Aí nós vamos ter problema. Então Paulo vai dizer aqui, olha só, verso de número 15, se o seu irmão fica triste por causa do que você come, você já não anda segundo o amor. Não faça perecer por causa daquilo que você come, aquele por quem Cristo morreu também. Não faça perecer por aquilo que você acha que é certo, mas o outro não. Aquele que Jesus morreu também. Jesus não morreu só por você. Jesus morreu por todo aquele que crê. Mas esse crer tem nível. Quem está entendendo? Esse crer tem nível. Tem gente que crê mais do que você, ou menos do que você. Então nós temos que nos respeitar diante disso. Não faça perecer por causa daquilo que você come, aquele por quem Cristo morreu. Não seja, pois, difamado aquilo que você considera bom, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Nós temos que causar isso nas pessoas. Paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Agora, se eu sou de Deus e deixo alguém que congrega comigo triste, alguma coisa está errada. A gente tem que rever a forma com que nós estamos lidando com isso. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelas pessoas. Presta atenção, eu gosto muito desse versículo. Agrada a Deus e é aprovado pelas pessoas. Tem gente que está agradando a Deus e acha que isso é o suficiente. Só pelo fato de agradar a Deus eu posso desprezar pessoas. Eu tenho que agradar a Deus e também ser aceito pelas pessoas. Por isso que Jesus era criticado muitas vezes. Olha lá ele comendo com publicanos. Olha lá ele comendo com pecadores. Mas o fato dele estar comendo com pecadores, ele não era um deles. Muito pelo contrário, muitos daqueles se tornaram como Jesus. Então veja bem, o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é paz, alegria no Espírito Santo, justiça. Aquele que deste modo serve Cristo é agradável a Deus e aprovado pelas pessoas. Então eu tenho que ser agradável a Deus, agradar a Deus, mas também ser aprovado pelos outros.
Não adianta eu querer agradar a Deus e a Lu me reprovar na minha atitude para com ela. Quem está entendendo? Amém? Olha só, assim pois sigamos as coisas que contribuem para a paz e também as que são para a edificação mútua. Não destrua a obra de Deus por causa da comida. Todas as coisas na verdade são puras, mas não é bom quando alguém come algo que causa escândalo a outro. Não é bom. É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve um irmão a tropeçar. Vou repetir: não é bom comer, não é bom beber vinho, e não é bom fazer qualquer outra coisa que faça um irmão meu tropeçar. Se para você não tem problema, mas para o outro tem, não faça. Amém? Não faça, não seja escândalo, não seja, o texto vai dizer, pedra de tropeço. E tem muitos fracos na fé abandonando a fé de vez por causa do erro dos fortes na fé, que acham que podem fazer qualquer coisa de qualquer jeito em qualquer lugar, não respeitam limites. Olha que assunto sério que Paulo teve que tratar aqui, porque a igreja estava rachando por causa disso. E isso não é diferente hoje não. A fé que você tem, guarde-a para você mesmo diante de Deus. É você e Deus, meu irmão, no seu canto. No seu canto. Tá certo? Você não pode induzir ninguém a fazer o que você faz, porque você se sente com mais fé do que a outra pessoa. A fé que você tem, guarde-a para você mesmo diante de Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. Bem-aventurado é você que não se condena naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, pois o que ele faz não provém de fé, e tudo que não provém de fé é pecado. É pecado. Então veja bem, conclusão. O objetivo maior de todo crente, de todos nós, deve ser o crescimento do reino de Deus. Amém? Então, se você puder evitar problema, evite. Mas se você puder fazer com que o reino cresça, faça. O objetivo maior de todo crente deve ser o crescimento do reino de Deus e a edificação da igreja. Tudo que o cristão vier a ser ou fazer deve objetivar o desenvolvimento do corpo de Cristo, nunca para ser prejuízo. Você nunca pode dar prejuízo para o reino de Deus com as suas atitudes. As suas atitudes, a nossa atitude tem que promover o reino. Amém, povo de Deus? Através de nós, pessoas têm que se achegar a Deus, não se afastar de Deus. Quem está entendendo? Através de nós, pessoas têm que ser gerado no coração delas intimidade com Deus, não revolta contra Deus. Eu já ouvi de pessoas aí fora. O cara foi questionar um jovem da igreja. Falou: pastor, se for para ser um jovem da igreja igual aquele lá não quero ir na sua igreja não. Uma atitude que ao invés de trazer uma pessoa para perto de Deus, afastou ela de Deus. Era o que estava acontecendo aqui. Os fortes estavam afastando os fracos, estavam brigando entre si, já não havia mais comunhão. E Paulo tem que intervir, escreve essa deliciosa cartinha, essa gloriosa carta, para que as coisas se resolvam. E é assim que nós temos que ser no nosso meio aqui, amém? No meio dos nossos parentes. Você tem que lutar para fazer seus parentes que não são de Jesus se chegar perto dele, não afastá-los de Deus. Agora, muitos de nós, muitos cristãos, vou generalizar aqui, muitos cristãos não têm uma família convertida ainda, por causa da sua própria atitude. O que não é cristão olha para ele e fala assim: não tem nada de diferente do que eu faço aqui fora. Ele bebe, eu também bebo. Ele fuma, eu também fumo. Sem identidade. Ele dá cano nos outros, eu também dou. Que diferença faz? Eu passo o pé nos... Olha lá, ó. Aquele meu irmão de sangue, aquela minha tia, aquele meu tio, olha lá.
vive enganando o marido, vive enganando a esposa, eu também faço. Para que eu vou para a igreja? Para que eu vou para Deus? Às vezes, não estou dizendo que é o caso de nós aqui, mas às vezes, muitos não estão vindo para Jesus, porque nós nos achamos fortes demais na fé, a ponto de não se achar mais pecadores, errados, falhos. E os nossos exemplos estão afastando pessoas, ao invés de chegarem pessoas, fazendo essas pessoas se achegarem a Deus. Pense nisso que você ouviu, leia de novo esse texto, fale com o Espírito Santo. Se de alguma forma você precisa mexer em algo na vida a partir dessa ministração, faça isso em nome de Jesus. Mudar de vida, crescer na fé. E você que está com a fé pequena, se tiver alguém aqui com fé, vamos crescer, gente, vamos amadurecer, amém? Já passou da hora de parar de fazer biquinho. Pastor não me cumprimentou, pastor não deu graça e paz para mim hoje, eu não vou vir mais, né? Crescer, amém? A ideia é que os fortes puxem os fracos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos orar?